Neemias, capítulo 13, versículo 9 a 11, diz assim a palavra de Deus: Mandei então purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas do cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então, convoquei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Deus, nós lhe suplicamos, Senhor, fale aos nossos corações através da sua palavra. Nos dê, ó Deus, orientações objetivas, práticas, observações a respeito da nossa vida, com relação àquilo que nós precisamos fazer, aquilo que precisamos deixar, como nós devemos agir, Senhor. A sua palavra, como regra de fé e prática, nós não queremos usá-la apenas, ó Deus, em alguns momentos, para algumas coisas, mas nós queremos, ó Deus, usá-la para tudo, Deus, na nossa vida, na vida da nossa igreja, nas nossas famílias, ó Deus. Em nome de Jesus, fale ao seu povo, instrua-nos, ó Deus, e que no poder do seu Espírito Santo, essa palavra possa ser penetrante no profundo da alma, de modo que ela possa trazer algum significado prático e transbordar em nossas vidas, através de nossas ações, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós queremos cravar os olhos nesse texto e cavar os tesouros infindáveis da palavra de Deus. Eu já disse aos irmãos que a segunda metade do livro de Neemias é um desafio. É um desafio no que diz respeito a nós podermos observar aquilo que a palavra de Deus instrui, através de textos que são relatos históricos, muitas vezes narrativas de fatos que aconteceram e que tem muito significado para a época e para a cultura, e que às vezes nós achamos que aquilo não significa muito para as nossas vidas. Mas, como bons leitores e ouvintes da palavra de Deus, e aqueles que estão numa busca incessante para praticar a palavra, nós podemos notar, irmãos, apenas ao ler esses versículos, qual é o tema que está aqui abordado por Neemias. E o tema, meus amados, é bem objetivo: de volta ao culto que pertence ao Senhor. E se nós pudéssemos lançar mão de um tema para que venhamos discorrer e pensar sobre ele, o tema dessa mensagem é: devolva ao culto o que é de Deus. Devolva ao culto o que é de Deus. O culto, nos dias atuais, tem se tornado de qualquer coisa, de qualquer pessoa, menos de Deus. Nós vivemos um tempo da decadência litúrgica e da perca de identidade de culto ao Senhor. E em qualquer frente cristã, existe uma corrente adaptação aos dias e à cultura atual a respeito do nosso culto. A missa foi adaptada com a renovação carismática. Os ajuntamentos dos cristãos protestantes foram substituídos por encontros de show e apresentações. E em uma nova atualização, o que se vê nos cultos
é uma preparação para que um coaching traga um treinamento para pessoas viverem o que elas devem fazer e o que elas não devem fazer. E nós perdemos uma estrutura centrada em Deus em nossos cultos. E o que Neemias aborda, irmãos, é que o povo deve voltar a cultuar de modo que agrada a Deus. Desde que o templo foi restaurado, reconstruído, na vinda de Zorobabel, e vale lembrar que a reconstrução, tanto dos muros como do templo, foram patrocinados pelo próprio imperador persa, Ciro. Deus usou Ciro para proclamar um decreto, permitir que o povo volte a Jerusalém, e então ele deu permissão para as madeiras, no capítulo 2, versículo 8 de Neemias, bem como ele devolveu com as suas próprias mãos os utensílios do templo, para que pudessem ser levados de volta a Jerusalém. Esdras capítulo 1, versículo 7 e 8. Diferente da estrutura do tabernáculo, irmãos, que se tinha apenas 4 repartições: pátio, átrio, lugar santo e santo dos santos, conforme o relato de Êxodo 26. O que nós observamos em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, é que a construção do templo de Salomão fez um grande lugar com muitas divisões e muito bem organizado. E o que nós vamos observar de estrutura é que o versículo 9 a 11 nos apresenta a purificação e a restauração do templo, que é chamado em todo o Antigo Testamento como lugar da habitação do Senhor, casa do Deus vivo, a casa de Deus, a habitação de Deus, o lugar santo. E que nós, numa transição neotestamentária, precisamos entender que, embora a estrutura, a cultura e tudo que nós temos possa ser diferente daquilo que é da época, nós continuamos a aplicar os princípios estabelecidos na palavra de Deus, desde que o próprio Deus ordena um culto a Ele para continuarmos cultuando, de modo que Ele seja o centro e tudo seja conforme o que Ele estabeleceu. Podemos até ter pessoas bem intencionadas, querendo fazer algo diferente no culto, mas nós não podemos fazer com aquilo que Deus estabeleceu algo que nós temos preferência. Nós precisamos entender, irmãos, que Neemias, olhe comigo para o versículo 9, ele toma algumas atitudes. Depois que ele expulsou, ele tirou Tobias do templo, depois que ele limpou aquela sala, aquele puxadinho que Neemias tinha estabelecido, depois que ele fez uma limpa naquilo que estava no templo, que não deveria estar no templo, ele então manda purificar as salas e coloca de volta nelas, versículo 9, os utensílios do templo, com as ofertas de cereal e de incenso. Isso me chama a atenção, porque da mesma forma que Neemias, ele tira algumas coisas do templo, e eu quero que os irmãos percebam que tirar do templo é tirar do culto, tirar da adoração, tirar da liturgia daquele tempo algumas coisas. Nós precisamos lembrar que nos nossos dias nós precisamos purificar o nosso culto, o nosso templo, e devolver aquilo que é do templo. Primeira parte do versículo 9, Neemias purifica. Ele faz uma purificação. Ele tira aquilo que não deveria estar. A ideia de purificação é uma limpeza profunda.
E quanto mais puro se quer que seja, mais se limpa, mais se tira, mais se raspa, mais se cava para tirar as impurezas. Então Neemias, ele purifica. E depois Neemias devolve aquilo que é do templo. Nós precisamos aqui então fazer uma pergunta. O que nós precisamos? À luz desse texto, esse texto nos aponta diretamente para uma purificação, para uma limpeza. O que nós precisamos tirar do templo e do culto de hoje, irmãos, nos nossos dias? Você pode pensar em muitas coisas que nós vemos, muitas coisas que nós observamos, que nós falamos, isso não faz o menor sentido. E eu listei aqui apenas 3 coisas que nós precisamos tirar do nosso templo, do nosso culto de hoje. A primeira coisa, eu quero ver que os irmãos podem chutar agora, aqui está aberto para os irmãos chutarem. Qual é a primeira coisa que os irmãos acham que nós devemos tirar dos cultos de hoje? Chuta aí. Vamos ver. Pode chutar, chuta, eu quero ouvir um de cada vez, irmão, senão eu não estou conseguindo escutar ninguém. O que é que os irmãos acham? Chuta, fala uma coisa. Pode ser que não esteja aqui. Carol falou um ali. Pode falar, Carol. O culto no escuro. Prático, é algo prático. Irmão, se eu for chamado para pregar na igreja, e tiver tudo escuro, eu falo, meu irmão, pelo amor de Deus, liga isso aí, eu quero ver para quem que eu estou pregando. Eu não estou brincando de pregação, tem cobra cega e tem pregador cego, né? Estou pregando, quero ver para quem que eu estou pregando, irmãos. Não sei, às vezes os irmãos me deixaram ali, saíram todo mundo, apagaram a luz, e eu estou ali igual um Zé Mané, falando para ninguém. Sei. Muito bom. A primeira coisa que nós devemos tirar dos cultos de hoje, irmãos, dos cultos atuais, é o falso evangelho. A primeira coisa que deve ser banido do culto contemporâneo, do culto da igreja atual, que tem buscado se adaptar ao padrão do mundo, que tem tentado, de alguma maneira, cair na graça do povo, se adaptando à cultura. A primeira coisa é o falso evangelho. O falso evangelho traz uma falsa sensação de que está se convertendo, mas, na verdade, estão se convertendo a um falso Cristo. Segundo, nós devemos tirar dos nossos cultos uma liturgia antropocêntrica. O que é liturgia antropocêntrica? E aqui eu quero dar uma dica prática para você entender o que é isso. Antropocêntrica significa o homem no centro. Liturgia com o homem no centro. Como, pastor, identificar uma liturgia com o homem no centro? Você chega no culto, o que se fala é a respeito do pastor. Todo mundo elogia o pastor. Você chega no culto, tudo que se fala é em relação àquilo que você pode ser, aquilo que você consegue fazer, aquilo que você consegue atingir. Você chega no culto, tudo que se fala é aquilo que você consegue entregar. Você chega no culto e tudo gira, até os textos da Bíblia lidos, gira em torno de falar sobre o homem. Quem ele é, o que ele consegue fazer, quem ele pode ser, o que ele pode alcançar, qual é o sucesso que ele consegue atingir. Fácil de identificar, não é difícil, irmãos. Não precisa nem falar que o pastor Everton falou, é só você observar, prestar atenção. Não se fala sobre abandonar pecado, não se fala sobre abandonar a hipocrisia, não se fala sobre a grandeza, a glória, a majestade de Deus, se fala sobre o homem. Neemias limpa, purifica, e nós devemos entender que nesse tempo nós precisamos de também uma limpeza, uma purificação na nossa liturgia. Louvores que falam do homem, que são cantados para o homem. Tem muito tempo, graças a Deus, que eu não escuto. Mas tinha uma música que me enganaram durante muito tempo cantando ela para mim, irmãos. E que eu não vou deixar nunca mais me enganar, nem enganar meus filhos, nem enganar ninguém aqui dessa igreja. Cantava-se bem assim: você tem um valor, né? Quero que valorize o que você tem.
você ia cantando aquela música. A gente ficava todo bobo, ia só enchendo o peito. Como é que eu sou bom? Opa, oh, aleluia! E aí botava reggae, botava axé, botava tudo quanto é desgraça de ritmo e cantava mentiras. Se nós fôssemos valorizar o que nós temos, como nós somos especiais, irmãos, nós estaríamos lascados. Nós temos que valorizar a obra do Espírito Santo em nossas vidas, que muda, transforma mulambos, miseráveis, depravados, pecadores, em seres que voltam-se para o Senhor e são restaurados em Cristo, irmãos. A música que chega no culto e canta. Aquela vingança gospel, né? A vingança gospel. Você está rindo do que você já sabe qual, né? A vingança gospel. Tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova, você viu passar na prova? Estudar para concurso, não me ajudou não, irmão? Agora que eu não passei na PRF, você quer encostar, né? Que isso, irmãos? Estão cantando sobre o homem e muitas vezes cantando algumas coisas que são ofensivas a Deus. O que é que nós precisamos tirar do nosso culto? O teatro, a dança e o picadeiro. Em terceiro ponto. Não existe nenhuma prescrição bíblica, histórica, no cristianismo, de teatro e de dança no culto. Vou deixar o picadeiro para depois, vou falar primeiro sobre isso. Não existe. E aí, pastor, mas peraí, Miriam dançou, Davi dançou, e tem 2 salmos que falam de dança. Olha só, você pegou 2 textos, primeiro 2 textos, deixa eu isolar. 2 textos, Davi e Miriam, não foi no culto. Então eu já posso isolar e tirar esse texto, para eu nem precisar gastar meu tempo fazendo apologética contra esses 2 textos. Já tira. Davi dançou no caminho, no meio da estrada, e foi uma dança de guerra, uma dança que os guerreiros dançavam para comemorar suas vitórias. Não é uma dança litúrgica. Não existe. Miriam dançou, irmãos, no lugar livre, no ar livre, numa comemoração de conquista. Foi nada em culto. Por isso que a Reforma Protestante não condenou as artes cênicas, condenou a arte cênica no culto. É diferente. E o que dizer das artes cênicas latino-americanas que produzem sensualidade, apologia a drogas e a todo tipo desenfreado de sexo ilícito e de um viver depravado? E aí, a igreja latino-americana, que isso é coisa daqui, tá, irmãos? Isso é coisa dos americanos. Você pode observar até na África como é que eles vão cultuar, e eles são... eles usam muito o corpo, né? Batem assim, e é tudo algo muito sério, nessa bobice que se vê aqui. Um monte de pano, roda, gira. Isso é bobeira, irmãos, isso não é bíblico. Isso até envergonha muitas vezes. Não é porque é bonito, não é porque é legal, não é porque algumas pessoas acham certo que pode estar no culto. O teatro, ele muitas vezes é utilizado como uma distração a ideias centrais. Existe lugar para teatro? Existe. Lá no Cine Teatro, lá na Biblioteca Municipal. Por que não se faz um teatro bacana, cristão, sério, e vai lá apresentar então no Cine Teatro, na biblioteca? Não cabe isso na liturgia. E o picadeiro, irmãos? Pastores que sobem no púlpito, mal
abrem um versículo e bota todo mundo para rir como se tivesse um macaco e um palhaço no púlpito. Tem um que fala de casais aí, irmãos, pelo amor de Deus. Eu até gosto de ouvir ele. Para mim, como se estivesse vendo um palhaço pregar. Não um pregador, um ministro do Evangelho. E eu gosto de rir. Eu sou brincalhão. Mas púlpito não é lugar disso. Fazer as pessoas irem para casa. Como é que foi lá? Ah, rapaz, mas eu ri da minha barriga doer. Teve um pregador que um dia falou para mim, Ocimara, o meu estilo de pregar é esse mesmo, alegre. Porque essas pessoas não lembraram de nada que eu falei, pelo menos elas vão se lembrar que elas riram de mim do que eu falei. Foi muito bom. Beleza. Carimbo, selo herético. Não é lugar, nós não podemos perder tempo, irmãos, com o nosso culto, com essas distrações. E o que precisamos devolver aos nossos cultos, irmãos? Neemias, ele purifica e depois ele fala, pega os utensílios, traz de volta o candelabro, a mesa da propiciação, estabeleça os utensílios do templo. Coloque de volta aquilo que nunca deveria ter saído dali. Precisamos devolver ao nosso culto de hoje, irmãos, o verdadeiro evangelho, puro, simples, sem nenhum rodeio. Precisamos devolver urgentemente uma liturgia cristocêntrica. O que se lê na abertura do culto é a Bíblia, o que se lê na transição é a Bíblia, o que se ora é a Bíblia, o que se canta é Cristo, um louvor bíblico. Precisamos devolver urgentemente aos nossos cultos uma oração centrada em Cristo e não tirar a oração triunfalista, aquela que empodera as pessoas daquilo que elas não são, daquilo que elas não têm e dão às pessoas aquilo que elas precisam. Um Cristo, um Deus poderoso, um Cristo intercessor, um Espírito Santo atuante e um Deus que responde orações, poderoso para responder orações. Precisamos devolver aos nossos cultos a exposição da palavra de Deus. As pessoas estão cansadas quando vai se pregar a palavra de Deus. De tanta coisa que aconteceu no culto, quando se chega na hora da pregação da palavra de Deus, além de ser um mínimo tempo, as pessoas estão cansadas. Os meus vídeos eu pego para ver de vez em quando depois, e 35 minutos é o que eu estou conseguindo ser mínimo. Quarta-feira eu preciso pegar 30 minutos só, eu não estou conseguindo. Eu estou convicto de quarta-feira eu preciso pregar 30 minutos. E eu não estou conseguindo chegar lá. Mas não é porque estão me dando a palavra tarde. É porque o conteúdo tem sido denso. E eu poderia reclamar disso, mas eu prefiro glorificar a Deus por isso, porque o que se tem hoje é sofrível, irmãos. Falta de material não é. Em um clique você encontra um artigo, em 2 cliques você tem 3, 5, 10, 15 livros à sua disposição. Em mais um clique você tem 10, 15 comentários bíblicos e em outro clique você consegue achar muito conteúdo a respeito daquele texto. A exposição da palavra de Deus não é que ela precisa ser muito extensa, mas é que tem que ter o lugar apropriado, o ambiente pleno para a pregação da palavra de Deus. A exposição da palavra começa na Bíblia, transita pela Bíblia e conclui-se com a Bíblia. O texto diz o que ele está dizendo. O texto requer aquilo que ele está requerendo, e eu não posso interferir com aquilo que é o meu gosto e com aquilo que é a minha preferência. São as famosas pregações de nariz de palhaço, né? Que se ajusta ela de acordo com o que você quer, para baixo, para cima, para um lado, para o outro.
nós precisamos entender o que Neemias ele propõe, olha bem, purifique e traga de volta, tire o que não é para estar e coloque de volta aquilo que tem que estar no templo de Deus. Precisamos entender, irmãos, que o templo não é nosso, é de Deus, que a ordem litúrgica não é para nós, é para Deus. Precisamos entender que a pregação da palavra é da palavra de Deus, tudo é voltado para Ele. Ô pastor, mas eu não posso ouvir uma palavra motivacional? Pode, paga o ingresso do Pablo Marçal e vai ouvir ele pregar mentira e te envergonhar algumas vezes. Não senta perto do palco não, que ele vai te envergonhar. Pastor, é errado assistir, participar de um teatro? Não. Agora, não queira trazer para o culto. Entenda que nós vamos precisar fazer um esforço tremendo para tirar coisas do culto e resistir para que elas não entrem nos nossos cultos, coisas que jamais deveriam minimamente passar pela nossa cabeça querer colocar nos cultos. Neemias, então, olha para aquela realidade e aquilo lhe incomoda, porque ele percebe um erro. O povo se desviou da palavra naquele sentido. A Bíblia nos dá, irmãos, prescrição de um culto que agrada ao Senhor. Salmo 100, versículo 1 ao 4. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entre pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Um culto ao Senhor, um chamado a voltar para Deus e a cultuá-lo. Louvor, ação de graça. E como? Com alegria. Nós precisamos resgatar, irmãos, em nossos cultos, uma alegria centrada nas Escrituras. Porque muitas vezes nós queremos ser o outro extremo da gangorra. Ah, não, pastor. Esse negócio de gargalhada, de bater palma, de rir no culto. Não, aqui na nossa igreja é todo mundo com a cara emburrada. Ninguém levanta na hora do louvor, todo mundo fica sentado, ninguém gosta de levantar a mão, negócio de bater palma, de cantar fora. Não, isso não. Aqui na nossa igreja tem isso não. Isso é frieza. Frieza litúrgica. Observe, como que o salmista está dizendo: prestem culto ao Senhor com alegria, versículo 2. Entre pelas suas portas com ações de graças, com louvor. Efésios capítulo 5, versículo 19. A Bíblia diz: falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O culto ao Senhor, irmãos, é algo máximo na vida cristã, é o ponto maior da semana do crente. Eu não quero abordar sobre dia, porque eu ainda vou falar isso nas próximas pregações. Organização e dia. O dia do Senhor, a organização da liturgia. Eu vou falar sobre isso nas próximas pregações. Mas eu gostaria de observar com os irmãos que, historicamente, nós, os batistas reformados, lançamos mão de um documento chamado Princípio Regulador do Culto, que diz, em um dos seus tópicos, tudo o que não é ordenado pela Escritura no culto a Deus é proibido. Tudo que a igreja realiza no culto deve ter base em um mandamento divino explícito.
ser lógica e claramente deduzido dele, ou derivar-se de um exemplo histórico aprovado. A Confissão de Fé de Westminster diz: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens. Você não adora o que você imagina, irmãos. Você adora um Deus que é. Você não adora um Deus que você fez uma caricatura dele. Você adora um Deus que existe, subsiste, que não foi criado por ninguém, que tudo criou. Você adora um Deus que estabeleceu a ordem da criação, que estabeleceu a ordem da criatura e que estabeleceu a criatura como ela deve se voltar para Ele em adoração, e que providenciou o seu próprio Filho para que o homem pudesse voltar a louvá-lo, a voltar a bendizer o seu nome, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É por meio de Cristo que nós vamos a Deus, é por meio de Cristo que nós adoramos a Deus. Por isso, uma adoração plena ao Senhor só se dá por intermédio de Cristo Jesus. Só aquele que foi salvo, só aquele que tem Jesus na sua vida, no seu viver, só aquele que se lançou aos pés de Cristo e que vive Cristo pode adorar a Deus. Fora disso, irmãos, é sino que soa, metal que faz barulho. Nós não podemos criar um imaginário e estabelecer regras baseadas no que nós mesmos preferimos sobre adorar a Deus. Então, eu quero comparar com os irmãos um culto verdadeiro e um culto falso para a gente encerrar. No culto verdadeiro, apenas o que Deus ordena em sua palavra é permitido. No culto falso, tudo que não é expressamente ordenado pela Bíblia pode ser feito. No culto verdadeiro, o culto é centrado em Deus. No culto falso, conduz ao culto centrado ao homem. No culto verdadeiro, o conteúdo do culto é a palavra de Deus objetiva. No culto falso, o culto se torna cada vez mais subjetivo e místico. Se coloca um monte de coisa, se acrescenta, se tira, traz de volta para a igreja de hoje o candelabro, coloca de volta no culto de hoje a Arca da Aliança. Isso tudo, irmãos, é a verdadeira macumba gospel, e que nós estamos aí sofrendo e vendo pessoas sofrer, seguindo esses padrões. Obrigado, minha filha. Que foi inventado. Nós não podemos permitir isso, irmãos. No culto verdadeiro, o culto permanece puro, simples, sem se adulterar. No culto falso, ele é alterado, ele evolui e é adulterado por tradições humanas. Por exemplo, na CCB, Congregação Cristã do Brasil, as mulheres usam véu para cultuar. Tradição humana. Existem várias correntes neopentecostais que estão colocando de volta as figuras hebraicas no culto. Está errado. Hebreus condena tudo isso, irmãos. A carta aos Hebreus condena essa liturgia de tentar inventar uma cenografia antigo-testamentária, se Cristo é o centro do nosso culto. No culto verdadeiro, ele é baseado na palavra de Deus e possui parâmetros limitados por ela. No culto falso, as formas e o conteúdo do culto público são teoricamente infinitos. Tudo pode acontecer no culto, irmãos. Rolar, pular, imitar bicho, e não há limites. Irmãos, eu vi agora recentemente, é por isso que alguns países africanos estão expulsando os evangélicos de lá, irmãos.
expulsando. E não é por causa de perseguição ao cristianismo, não. É porque eles estão cansados de ser enganados. Chega um missionário verdadeiro e começa a pregar o evangelho puro. Eles falam, mas que isso? Estão tentando enganar a gente. Um famoso que ele ministra uma palavra através de um beijo na boca. Uma libertação. Não há limite, irmãos. Não há limites. Vocês não sabiam disso. E tenta se esconder de um pseudo-mormonismo, porque de início falar isso espanta. Mas os mormons é uma prática comum para você se tornar e ter direito de pertencer aos mormons e ter o seu nome entre eles. Quando você chega na igreja, você é conduzido a tomar outras mulheres, mas a sua mulher também tem que ser oferecida. Estamos falando de um monte de linhas que têm surgido, e porque temos sido permissivos, porque não temos tido, irmãos, uma carteira verdadeira de cristianismo, de culto, tudo isso tem crescido e ganhado espaço. Culto verdadeiro, o culto evangélico, puro, transcultural, não só da pita cultura, desconsiderando-se as barreiras linguísticas. Membros de igreja fiéis ao princípio regulador podem visitar igrejas da mesma mentalidade em qualquer lugar do mundo e imediatamente sentir-se em casa. Existe isso? Nós estamos aqui, irmãos, que nós corremos o risco de ir em uma igreja e nós falarmos assim, meu Deus, será que na nossa igreja a gente está fazendo tudo errado? Está tão diferente. O falso culto alimenta a autonomia humana pecaminosa, dando variações que podem levar a grandes escândalos. Portanto, ele é uma mistura de paganismo ao cristianismo. E há uma perda na identidade cristã. A palavra de Deus deve ser pregada. O principal objetivo é olhar para as Escrituras. No culto falso, se não tiver tempo para a pregação da Bíblia, se faz uma ministração poderosa para que as pessoas possam sair dali emocionalmente convencidas do que elas podem conseguir. Vou usar o meu maior exemplo de pregador, para mostrar como que a pregação deve ser. Lucas capítulo 24, versículo 27. E Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Olha, irmãos, esse texto de Lucas 24, versículo 27 nos mostra um Cristo pastor, que é o centro do culto, dizendo, olha, tudo na Bíblia, tudo na palavra tem a ver comigo. Então, se eu prego a Bíblia, eu não tenho como fugir da realidade de anunciar Cristo. E, por consequência, Cristo será estabelecido como o centro do culto. A primazia, a devoção, a adoração é voltada a Ele. Quando Neemias decide olhar para aquela realidade, purificar, colocar de volta aquilo que tinha que está nos seus devidos lugares, ele faz uma pergunta, no versículo de número 11. Eu gostaria de terminar com essa pergunta. Por que essa negligência com o templo de Deus? Será que o homem não perdeu de vista o Deus santo, santo, santo de Isaías 6?
Será que o homem não perdeu de vista o Deus que é justiça e fogo consumidor, anunciado pelos profetas? Será que o homem não perdeu de vista que aquilo que se faz no templo vai reverberar no céu? Porque a adoração a Deus, irmãos, é uma adoração que se faz aqui na terra a um Deus que está sentado no alto e sublime trono. Isso não nos faz arrepiar o cangote e falar: meu Deus, o que nós estamos oferecendo ao Senhor? Neemias se voltou para os oficiais e disse: por que essa negligência com o templo de Deus? As pessoas perderam o temor, porque perderam de vista quem Deus é. E quando nós deixamos de enxergar quem Deus é, nós corremos o risco de vê-lo em qualquer coisa e em qualquer lugar. Quando nós deixamos de ver e enxergar quem Deus é, nós corremos o risco de vê-lo em qualquer coisa e em qualquer lugar. Por isso, a minha palavra é para que você entenda o que você está vindo fazer aqui, meu irmão. Entenda o que você está vindo colocar de volta no templo. Entenda aquilo que você está vindo oferecer a Deus. Muitas vezes nós apresentamos um culto a Deus sofrível. Se tem uma coisa que nós precisamos mudar é a pontualidade. Nós estávamos vindo numa pontualidade britânica. O culto estava começando 7h30. Já tem 2 semanas que o nosso culto está começando 7:50. Isso é ruim. Deus não está no Cronos, mas a igreja está, irmãos. A igreja está. Nós precisamos, irmãos, produzir uma mentalidade do culto que marca as nossas vidas. E quando nós saímos daqui, nós precisamos levar aquilo que Deus trouxe aos nossos corações como algo real, e não subjetivo, e transitório, e passageiro, e insignificante. Quer ver? Muitos pais pecam nisso, vêm para o culto e quando saem daqui, entram nos seus carros, vão para suas casas, já entram falando: ah, mas fulano de tal hoje, brincadeira, olha, fulano, hein? Que marca nós estamos construindo na vida dos nossos filhos com relação à vinda ao culto e o culto que eles oferecem a Deus? Reclama-se: hoje fulano de tal que devia fazer tal coisa, e fulano que não sei o quê. Meu irmão, as nossas crianças precisam cultivar em seus corações um amor pelo culto, que nós, a maioria de nós, não fomos ensinados, e que nós temos o privilégio de ensinar a eles, para que quando eles chegarem na nossa idade, eles poderem expressar um culto que seja impactante, muito melhor, mais organizado, mais cristocêntrico e mais voltado para a palavra de Deus do que nós estamos fazendo. A purificação deve continuar através da vida deles, irmãos. Nós devemos, irmãos, entender que o culto a Deus, o templo, deve ser, irmãos, algo que vai nos conduzir diretamente à comunhão com Deus. E uma comunhão junta, coletiva. Por isso a pontualidade, por isso a ordem, a organização, a limpeza, por isso a estrutura deve ser devidamente cuidada, pensada. E nós devemos orar pensando no que está por vir. Como nós vamos dar o próximo passo, a estrutura que nós estamos pensando. Precisamos, irmãos, enxergar o templo, o culto e a liturgia como um momento singular, que se nós perdermos, nós não recuperamos. O culto que você não veio, você nunca mais participa dele. Ah, pastor, não deu para mim hoje. Tudo bem, irmão. Tudo bem.
mas aquele culto você nunca mais vive ele de novo. Ah, pastor, não tem problema, né? Perder um culto. Tem gente que gosta de culto por escala, isso é muito ruim, né? Lá em Água Fria, quando eu assumi, eu percebi que se fosse no culto no sábado, ninguém ia no culto no domingo. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? E aqui na cidade eu estou percebendo um revezamento. Estou percebendo um revezamento. Ó, pastor, fui aproveitar a família. Não tem problema, irmão. O problema é que quando você não tem uma regularidade, essa sua falta entra como uma contínua regularidade. Agora, quando você tem uma regularidade, você tem uma necessidade, todo mundo, tá beleza, estou vendo. Agora a pessoa é irregular e não vem. Aí, aquilo se enquadra o quê? Numa excepcionalidade ou numa contínua regularidade? Tem um pastor que foi muito peitudo. Ele parou de gravar os sermões, fazer transmissão, parou tudo. O crente que quiser participar do culto, que vá ao culto, não vai ter nada mais. Não vai ter nada mais. Na minha próxima série, nós não vamos gravar. Nada. Nada, zero. Pastor, quem não é visto não é lembrado. Meu irmão, eu quero ser lembrado como alguém que está conduzindo as pessoas a valorizarem o culto. E não ser lembrado como alguém que está produzindo aplausos, ímpios aplaudindo pregador. Para que eu quero aplauso de ímpios, irmãos? Para que eu quero ser reconhecido por ímpios? Ímpios não estão nem aí para o que eu falo. Crentes devem nutrir um amor por ir ao culto. E por que Deus estabeleceu? Nós vamos ver semana que vem. Um dia, por lei. Deus decretou. Decretou. E aí a desculpa de muitos hoje é o seguinte: pastor, vamos entrar num ativismo religioso que tem que ir no culto. A desculpa é o ativismo. Mas o que essa desculpa está escondendo são pessoas que não estão com seus corações plenamente cheios de amor ao culto ao Senhor. Culto. O que vai ter lá? Culto, irmão. Que alegria. Na minha casa a gente fala assim, a Alcimara prepara as roupas, né? E se a gente falar em algum momento, depois das roupas preparadas, a roupa para ir para a igreja está pronta, já separei tudo. Joana começa a gritar, roupa, roupa, e sobe para a escada. Roupa, muda a roupa, tira, tira, e começa a puxar, tira. Pode ser 3, 4 horas antes. Se ela escutar, a gente tem agora que preparar e ficar falando em código. Tirar, tirar, roupa, roupa. Ela está dormindo, senão ela estava gritando lá. Sabe o que é isso, irmãos? Está nutrindo a expectativa pura. Está com desejo. Já virou um costume. Chegar no horário no culto dá trabalho. Vir ao culto constantemente dá trabalho. Palavra de um pensador muito famoso de São Fidélis. CAJ. Né? CAJ. Tudo na vida dá trabalho. Carlos Alberto Júnior, que não tem Júnior nenhum. O Júnior é só nome artístico. Tudo na vida dá trabalho. Né? Tudo. Ser pontual para ir para o trabalho. Fiquei pensando, o pastor Heber gosta muito de dizer isso. Eu fiquei pensando sobre isso. Irmãos, desculpa todo mundo tem uma. Mas não é porque você tem uma desculpa que ela é certa. Você pode ter uma desculpa e ela esteja errada, não estou nem aí para isso. E como eu já disse uma vez, lá em Água Fria, o culto é para Deus. Então você não precisa pedir desculpa para mim não. Pastor, eu não vim por isso. Fala com Deus. Fala com Deus. E Ele é justo. Ele você não vai conseguir. O pastor, você vai até dar uma desculpa e enganar o pastor. Mas dá a sua desculpa para Deus. E vamos ver se isso não vai pesar a sua responsabilidade. Dá a sua desculpa para Deus. Alguém disse, pastor, estava me arrumando para ir para a igreja, mas aí chegou uma visita. Eu tive que ficar com a visita. Eu fiquei pensando, se fosse um dia de um julgamento, o juiz estivesse te esperando com hora marcada,
Você ia falar com a sua visita, olha, pode ficar aqui em casa, não tem problema, o juiz está me esperando lá, mas ele que se vira, o problema é dele. Fala comigo se ia, não ia. Será que nós tememos mais um juiz do que a Deus? Venha para o culto cheio de sinceridade, de devoção e com o coração voltado a se entregar inteiramente à adoração coletiva. Porque na adoração coletiva nós servimos uns aos outros, edificamos uns aos outros e juntos nós glorificamos a Deus, que é o principal papel da igreja e o principal motivo de todo culto: glorificar a Deus. Tudo que tem que ser tirado do culto começa sendo tirado do coração. E o resultado externo vem depois do resultado interno. Se preocupe sim com o culto que você tem a oferecer a Deus. Se preocupe sim o que você vai fazer, como você vai fazer, por que você vai fazer, a quem você vai fazer. Porque tudo relacionado ao culto pertence a Deus. E Deus, Ele preserva com muita justiça aquilo que é dele, ao ponto de ter enviado e pisado na cruz o seu próprio filho para comprar a sua igreja, uma igreja que iria cultuá-lo. Deus requer que nós venhamos purificar os nossos cultos e devolver ao culto aquilo que nunca deveria ter saído dele. Feche os seus olhos. E vamos orar nesse momento. Senhor, nosso culto pertence ao Senhor. Tudo que temos a oferecer, Senhor, é um coração quebrantado e contrito, reconhecendo a nossa miserabilidade e reconhecendo a sua grandeza, o seu poder. Deus, nós queremos vir a Ti humildemente e prestar um culto verdadeiro, cristocêntrico, com todo o nosso coração. Nós queremos apresentar um culto ao Senhor que não seja humano, mas que seja espiritual. Hinos, louvores, cânticos, orações e pregação, tudo do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É o nosso culto, é tudo que existe em nós, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos, meus irmãos, de pé, louvar o Senhor nesse momento. Espírito, em verdade, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar
adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, em oração silenciosa. Assim encerramos o culto. Que a graça de Deus esteja com todos vocês.